Serenemos então nossas mentes, nossos corações, dirigindo-os ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. Eu vou pedir a todos que essa prece seja toda dedicada ao nosso querido amigo, irmão Edgar, que passou por essa cirurgia hoje, e que graças a Deus foi tudo bem, e que tenha uma recuperação plena, e que logo esteja conosco, nos trazendo os seus ensinamentos. Também vamos dedicá-la a Marilza, que também passou por uma cirurgia, e se encontra em recuperação também. Pedindo então aos mentores espirituais do nosso grupo, Miramês, o anjo guardião de cada um de nós, nossos protetores, que estejam conosco e com nossos irmãos que estão em recuperação, agraciando-os com os bálsamos benfazejos de muita paz, de muita harmonia, e que essa recuperação seja rápida e breve, e que a nós também nos traga entendimento dos temas que hoje nos serão trazidos, tanto no Evangelho como da doutrina dos Espíritos, e que possamos, acompanhados desses mentores, nos intuindo, assimilar com maior presteza estes ensinamentos, mas que principalmente os consigamos colocar em prática no nosso dia a dia, nos tornando cada vez melhores, e que possamos, através do exemplo, no nosso meio em que convivemos, na nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, nossos vizinhos, mostrar que a doutrina dos Espíritos está nos transformando para melhor e que essa maravilhosa doutrina, essa luz, nos guie sempre em direção ao alto, em direção ao Pai, de mãos dadas com o nosso amigo e Mestre Jesus. Estão abertos os nossos trabalhos e assim seja. Passar para ti então, Gorete. Obrigada, Daniel. Então, é Estranha Moral, capítulo 23, né? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Estou falando muito baixo? Tá bom assim. Tá bom? Tô meio rouquinha hoje. Então, não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. São Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Eu vim para lançar o fogo sobre a terra, e que desejo senão que ele se acenda? Eu devo ter batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas, ao contrário, a divisão, porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Então, foi Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessou de pregar o amor ao próximo. Quem pôde dizer: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e tendo pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensino? Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há nem blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma, um pouco equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento,
o que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar sua missão, toda pacífica, numa missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Aí, eu dei uma olhadinha aqui no capítulo 14 do Evangelho mesmo, né, no número 6. Eu vou dar uma lidinha, porque é bem bom, né? É uma explicação bem boa. Então, assim, ó, certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrefutável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro, e onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele, né? A orientação que tem ali. Então, no 12, continuando. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência está sempre em razão da importância dos resultados previstos, porque quanto mais é grande, mais fere interesses. Se é notoriamente falsa, se julgada sem consequência, ninguém com ela se preocupa e a deixam passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se é verdadeira, se repousa sobre uma base sólida, se entrevê futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que há um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. Por isso caem sobre ela e seus partidários. A medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra, assim, na emoção que causa em seu aparecimento, na violência da oposição que levanta e no grau e persistência da cólera de seus adversários. Continua ou a gente conversa um pouquinho? Daniel, continua? Não, aí você é Posso comandante. continuar? Se você quiser continuar, fazer tudo no fim, se quiser parar e fazer no Tá. meio, não tem problema, você é que decide. E as meninas aí, vamos lendo? Que é bastante, né? 13. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Assim o fizeram morrer, crendo matar a ideia, matando o homem. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Cresceu porque estava nos desígnios de Deus. E, saída de um obscuro burgo da Judéia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em frente dos seus inimigos mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em combater, porque ela derrubava as crenças seculares que muitos tinham bem mais por interesse do que por convicção. Aí as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram incontáveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque se sobrepunha como verdadeira sobre as suas predecessoras. Há a observar-se que o cristianismo chegou quando o paganismo estava em seu declínio e se debatia contra as luzes da razão. Era praticado ainda quanto à forma, mas a crença tinha desaparecido. Só o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é tenaz, não cede jamais à evidência. Se irrita tanto mais quanto os raciocínios são mais peremptórios e lhe demonstram melhor seu erro.
Ele bem sabe que está em erro, mas isso não lhe toca, porque a verdadeira fé não está em sua alma. O que mais teme é a luz, que abre os olhos aos cegos. Esse erro se lhe tem proveito, e por isso se agarra a ele e o defende. Sócrates não tinha, ele também, emitido uma doutrina análoga, até certo ponto, à do Cristo? Porque, pois, não prevaleceu nessa época, entre um dos povos mais inteligentes da terra? É que o tempo não havia chegado. Ele semeou em terra não trabalhada. O paganismo não estava ainda gasto. O Cristo recebeu sua missão providencial no tempo próprio. Todos os homens do seu tempo não estavam, tanto quanto era preciso, à altura das ideias cristãs, mas havia uma aptidão mais geral para as assimilar, porque se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixam na alma. Sócrates e Platão tinham aberto o caminho e predisposto os espíritos, né? Daí também nos indica aqui ver lá no parágrafo 4. Mas aí eu não peguei porque é bem extenso, né, Daniel? Daí fica muito histórico, né? Acho eu, né? Tá? Então, assim, ó, infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do mestre, a maior parte velada sobre a alegoria e figura. Daí nascerem, desde o início, as seitas numerosas que pretendiam todas terem a verdade exclusiva e que 18 séculos não puderam pôr de acordo. Esquecendo o mais importante dos divinos preceitos, aquele do qual Jesus havia feito a pedra angular de seu edifício e a condição expressa de salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas trocavam anátemas e se arrojavam umas sobre as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, abafando-as no sangue, nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos se fizeram perseguidores. Foi com o ferro e o fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É um fato constatado que as guerras religiosas foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma se cometeram mais atos de atrocidade e de barbárie. A culpa foi da doutrina do Cristo? Não, certamente porque ela condena formalmente toda violência. Ele disse alguma vez a seus discípulos: ide matar, massacrar, queimar aqueles que não creem como vós? Não, porque lhes disse ao contrário: todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. E lhes disse ainda: quem matar pela espada, perecerá pela espada. A responsabilidade não é, pois, da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente e dela fizeram um instrumento para servir às suas paixões, daqueles que ignoraram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Jesus, em sua profunda sabedoria, previa o que deveria ocorrer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque se prendiam à inferioridade da natureza humana, que não podia se transformar de repente. Seria preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, porque, malgrado todo o mal cometido em seu nome, saiu dela puro, jamais foi posto em causa. A censura sempre recaiu sobre aqueles que dele abusaram. A cada ato de intolerância, sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria ocorrido. Quando Jesus disse: não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão,
Seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não terão compreendido ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por sua crença, tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família, que não tiverem a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, para limpá-la dos erros e dos preconceitos. Como se coloca fogo num campo para nele destruir as más ervas. E tenho pressa que ele se acenda para que a depuração seja mais pronta, porque deste conflito a verdade sairá triunfante. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender e, por fim, a luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem resultado, que não arrasta atrás de si senão a desolação e leva a perturbação até ao seio das famílias, os homens reconhecerão reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses, para que este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Todos então virão se abrigar sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. O Espiritismo vem realizar em tempo certo as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, encontra sobre seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego que, batidos em suas últimas trincheiras, tentam lhe barrar o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Lhe é preciso manter, por isso, lhe é preciso também combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que se tem a suportar são todas morais, e o seu fim se aproxima. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos aos cegos. Estas palavras de Jesus devem, pois, entender-se como as cóleras que ele previa que sua doutrina iria levantar, os conflitos momentâneos que lhe iriam ser a consequência, as lutas que teriam que sustentar antes de se estabelecer, como ocorreu com os hebreus antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desígnio premeditado de sua parte de semear a discórdia e a confusão. O mal deveria vir dos homens, e não dele. Ele era como o médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, movimentando os humores malsãos do enfermo. Que assim seja, né? Então, primeiramente, o comentário é a moral estranha, né? Moral estranha ou estranha moral. E nós somos sabedores de toda a trajetória do Cristo sobre a Terra e a sua mensagem de pacificação, de bondade, de caridade, seria uma incoerência o ensinamento, né? Mas aí nós temos o Consolador prometido hoje, que já nos possibilita o entendimento do que Jesus queria dizer, né? Ele já estava antevendo, na verdade, o futuro, o que iria acontecer, né? A partir do momento que as criaturas começassem
a segui-lo, e a oposição, que, na verdade, eram criaturas, né, que não tinham entendimento moral nenhum, não buscavam a moralidade nem a caridade, vigente na época, praticavam algumas religiões, mas era de forma só exterior, né, não tinham muito a ver com, com a verdade íntima, com a reforma íntima, tudo que Jesus vinha trazer para nós, né, de caridade, de bondade, reforçando os mandamentos e trazendo a lei do perdão, né, de se reconciliar para com seus inimigos, que a gente sabe. Então, segundo Elarhart, que eu dei uma escutadinha hoje de tarde, né, sempre que nós buscarmos esse capítulo aqui da moral estranha, dos ensinos de Jesus que possam parecer estranhos ou contrários aos seus ensinamentos, nós devemos buscar o livro dos Espíritos, né, no capítulo 3, que fala das leis morais, e lá nós teremos, então, subsídios bem concretos e corretos para que a gente possa fazer a interpretação correta da parábola ou do ensinamento, se a gente tiver alguma dúvida, né? Eu achei bem interessante, que ele foi bem pontual contra isso, e realmente, né? Então, pode acontecer de alguém chegar e fazer o questionamento para a gente, porque às vezes tem algumas pessoas que fazem isso, né? Elas querem testar se você realmente está firme naquilo que você acredita, ou realmente é só para realmente causar uma polêmica, né? E vem com algumas questões assim, polêmicas. Então, nós temos lá, né, todas as leis morais, tudo que, e é o que está ali, e é, né? E é, não há dúvidas quanto a isso. Temos outras obras também, mas podemos nos socorrer no Livro dos Espíritos, né, sobre isso. Então, a gente sabendo da história de Jesus, da sua trajetória, dos seus ensinamentos, a gente há de meditar que o seu ensino, a sua fala, né, que veio trazer eu não vim trazer a paz, né, eu vim trazer a espada, né? O que será que Jesus, então, estava nesse momento querendo transmitir para nós? Para os homens do futuro, eu acredito, porque os da época eu tenho a impressão que não entenderam muito bem, né? Essas questões. Então, eu penso assim, que a espada, na verdade, e essa paz que Jesus falava, tem a ver com as nossas questões íntimas também, as nossas lutas internas, nossas lutas íntimas, que depois de conhecê-lo e de querer estar junto a ele, através dos seus ensinamentos, da sua doutrina, buscar a caridade, buscar a humildade, né, e todas as virtudes que ele tão bem exemplificou para nós todos, a gente até pode se sentir até um pouquinho meio sem paz, segundo Hart, né? Isso não sou eu que concluí, né? Eu escutei e achei bem interessante, mas no sentido de que os ensinamentos de Jesus nos fazem querer alavancar, vamos dizer assim, nos alavancarmos moralmente, aprendermos mais, adquirirmos mais virtudes, sermos melhores, né? Sermos mais luz. E isso tem a ver com a paz, né? Então, momentaneamente, poderíamos até ficar um pouquinho sem ela, mas isso aí serve vamos dizer assim, é um mecanismo para que a gente procure a luz, para que a gente procure realmente aquela paz verdadeira, que é aquela que a gente não perde, que está sempre conosco, na certeza de que os ensinos que nós estamos aprendendo com Jesus e na doutrina espírita, elas irão realmente fazer a diferença para nós, não só nessa existência, mas para o futuro.
mesmo que a gente ainda tenha coisas, dificuldades a vencer, né? Que a gente precise ainda adquirir muitos conhecimentos, sejam eles morais, intelectuais ou espirituais, mas que nós temos a certeza que estamos no rumo certo, né? E agora vocês podem me ajudar. Daqui a pouco eu falo de novo. Vamos lá, Daniel, dá uma mãozinha ainda. Não, está muito boa as tuas colocações. E vamos te ouvir. Então, assim, que Jesus, na verdade, ele já sabia o que estava por vir, né? Primeiro, pela escala espírita, nós sabemos que ele é um espírito de envergadura moral inigualável, né? Tanto que é o governador do planeta. Não só do nosso planeta, mas de outros sistemas também, né? A gente já sabe que ele atua de forma, assim, maravilhosa nos universos. Então, Jesus não iria, né, se colocar, se contradizer, mas já estava nos alertando para o nosso futuro. Os cristãos da época já foram, né, enfrentando essas dores da espada mesmo, né, das guerras. As guerras com violência, com criminalidade, com abuso de poder. Nós hoje já enfrentamos, também ainda enfrentamos, que ainda existem guerras que têm a ver com religiosidade ainda no planeta, né? Mas as nossas guerras maiores agora, como diz aqui o texto também, são as guerras morais, né? E elas não estão só lá fora, na sociedade, não estão no trabalho, ou só na rua, ou só nos templos, elas estão também dentro das nossas casas, né? E dentro de nós mesmos, se a gente for meditar bem sobre isso. Dentro das nossas casas, porque nem sempre no nosso lar os nossos familiares, eles têm, vamos dizer assim, o mesmo credo, eles nem sempre nos entendemos, porque às vezes o conhecimento espiritual e moral de cada um é diferente, então cada um, vamos dizer assim, está numa sala de aula diferente, né? Cada um está no aprendizado. Alguns estão lá matematicamente falando, podem estar nas primeiras equações, quando o outro já está lá nas equações da engenharia, né? Faz um caderno de equações, né? Então, realmente há uma disparidade, né, de conhecimentos e nem sempre o entendimento existe, né, esse entendimento de saber que o outro pensa diferente, né, mas vai chegar lá também, é aquele que está lá, às vezes não tem tempo para dar uma mãozinha para aquele que está para trás, né, então isso aí Jesus já previa tudo isso, já sabia que tudo isso estava por vir, e nós enfrentamos muito isso hoje em dia, né, enfrentamos às vezes com o marido, com o namorado, com a namorada, às vezes com o filho, com a filha, com a nora, com os netos, com os amigos, pessoas, né, que vocês têm alguma relação, então, assim, bem visível, né, é bem visível, você sente realmente, e às vezes você sente não só pelas palavras, mas pelas vibrações da pessoa, né? Que ela já está se contrapondo a tudo aquilo que você acredita e que você está tentando, vamos dizer assim, pontuar na sua vida, né? Que são as guerras, eu acredito, né? Que nós estamos enfrentando. Cada um de nós, um patamar de uma maneira diferente. Era isso que eu queria falar. Pouquinho, né? Um pouquinho. Tem muito mais aqui, né, para falar. Mas está excelente. Sempre que você quiser nos interromper e continuar falando, está excelente. Sempre que alguém está falando, assim como você está também, como a Fátima falou, como todos que fazem o que falam, a gente vai viajando também junto na explanação.
E quando você fala, né, Jesus sabia do nosso futuro, existe um dizer assim que os espíritos puros, eles têm a visão de 1080 graus. O que é essa visão? Eles sabem 360 graus do nosso passado, 360 graus do nosso presente, 360 graus do nosso futuro. Então, 360 graus é tudo, né? É tudo. E aí tem uma coisa interessante, mas eles acessam o nosso futuro se eles quiserem. Não é que ele me olha e já sabe meu futuro. Eu achei interessante essa explicação. É. Eu olhei para a pessoa, se eu não quiser saber do futuro dela, eu não sei. Quer dizer, eu estou falando isso com Uhum. o espírito Sim, superior. sim. Eu achei interessante essa. Eu não lembro agora se foi Haroldo Dutra Dias quem que falou sobre isso. Eu pensei que, vamos dizer assim, o espírito me olha e já sabe tudo, passado Uhum. e futuro. Mas diz que se ele não quiser acessar o meu futuro, ele não acessa, ou no meu passado, enfim. Né? É uma questão de querer ou não o espírito. Claro É, que estamos falando de espíritos perfeitos, né? sim. Eu, no meu entendimento, eu sempre achei que fosse como Jesus, como Deus que, né, abarca, vamos dizer assim, sobre o seu olhar, sobre a sua magnitude, todas as criaturas, né? Então, eu nunca pensei assim minuciosamente no fulano, fulano, ou eu, né? Eu nunca pensei muito sobre isso. Penso sempre sobre uma população, um planeta, uma constelação, né? Fico imaginando que seria assim, porque eu também não cheguei a ler minuciosamente sobre da maneira que você está falando, sabe? Nunca achei nenhuma literatura assim. Agora, dessa forma que eu estou falando, a gente já acessa mais, né, Daniel? Você encontra É, mais literatura que fala assim, né? a gente, Mas é conforme você... interessante a gente, né, conhecer Eu esse sou muito, apontamento aí. eu sou muito procurado pesquisar, talvez por curiosidade, sede de conhecimento. Foi interessante, quando veio parar em minhas mãos o Livro dos Espíritos, que eu comecei a estudar, aquilo assim parece que foi uma fonte, assim que eu estava com a sede, É, e dei todas as obras. Eu demorei 6 anos estudando as obras e li mais de 100 livros espíritas antes de frequentar uma casa espírita, porque aquilo assim foi algo extraordinário para mim, e além de extraordinário, ele não foi algo, vamos dizer assim, que a impressão que eu tinha é que eu já tinha visto aquilo. E me chamou tanto a atenção, e eu comecei a pesquisar mais a fundo, principalmente com aqueles autores mais antigos, contemporâneos de Kardec, né? sim. Ernesto Botano, Leon Denis, Gabriel Delane, tem Que a parte vários. mais científica você gosta mais? Gosto muito da científica e histórica, É, né? meu marido também gosta muito. Então, tanto que as minhas palestras normalmente eram na parte histórica. Até foi Uhum, interessante, uma vez eu terminei a palestra e o rapaz estava assistindo, não sabia quem era, veio me perguntar se eu era professor de história, né? Eu não, nunca uhum, fui professor, mas eu estudo muito sobre história porque eu gosto, uhum. então é algo que eu gosto de fazer. É, E então, entrando na parte histórica agora, é uhum, interessante que a primeira religião realmente constituída foi a católica. Só que a base da Igreja Católica, como dizem alguns espíritas mais, vamos dizer assim, proeminentes, ela foi assentada sobre uma base de areia movediça, porque foi em cima da morte, do crime, do ciúme, da inveja, do egoísmo, porque foi lá Constantino que, com sim, medo de perder o poder, andou tirando a vida de alguns familiares, tios, primos, enfim, sim. alguém assim, Passado bem negro, né? Se a gente ou lê, a não gente... criou. Ele não, assim, ele não fez a Igreja Católica não foi levantada sob a égide do amor, foi porque até então as seitas pagãs perseguiam os católicos, tanto que Sim, eles se escondiam nas catacumbas lá de Roma, né?
para poder orar e ler as Os mensagens. cristãos primitivos que eles dizem, né? Né? Então, eles eram perseguidos, mas a Igreja Católica foi fundada por quê? Porque 25% do Império era cristão já. Então, eles não tinham mais como segurar essa onda, porque, como diz o Evangelho, eles estavam cansados do paganismo já, que é algo que não preenchia. Quando eu assisti aquele filme que eu já contei, Paulo de Tarso, Paulo de Cristo, parece que é o nome do filme. Eu demorei para assistir porque eu já conhecia a história, a gente tem Paulo Estevam, então, mas essa história é diferente. Quando eu assisti, ela me tocou muito, que é o período em que ele está preso, Paulo de Tarso, e que Lucas está escrevendo o Evangelho. Então, Lucas ia visitá-lo e ele ia ditando e o Lucas ia escrevendo. E os romanos começaram a desconfiar dele, que ele chegava lá, eu não sei com o que escreviam na época, alguns pergaminhos. Acho que o pergaminho também. Eu não sei, de repente era com alguma tinta lá, não faço ideia. E esse cara desconfiado que ele entrava lá com aqueles pergaminhos, vamos dizer assim, aqueles papéis, e saía com aquilo embaixo do braço. E um dia eles pegaram ele lá e quiseram ver os papéis. Mas eles não entenderam nada do que estava escrito ali. Era o Evangelho, não tinha ideia do que aquilo queria dizer. E eles devolveram, para eles não significou nada. Mas o que é interessante, olha só, quando a gente o paganismo começa a cansar. O centurião, que era o diretor da prisão, a filha estava doente, uma menina de 15 anos, e estava acamada e ia perder a vida. E a esposa dele orava para os deuses romanos, claro, da época, né? Mas ele sabia que o Lucas era médico. E ele começou a tentar convencer a mulher de levar aquele médico cristão lá. E ela não queria, e já tinha os deuses deles lá, né? E aí chegou um ponto em que ele impôs, não, vamos levar ele. E aí eles levaram o Lucas até a menina, e ele como médico, e também como médium, né, viu que ela tinha uma embolia pulmonar, ela tinha líquido no pulmão, e ele pediu uma faca fina. E a mulher, a princípio, não quis, ficou com medo, né, ele é cristão e eles romanos, e aí o centurião disse, não, pode dar a faca para ele. E ele furou as costas dela, assim, furou o pulmão, e saiu todo aquele líquido, e a menina ficou boa. Então, bem como diz o Evangelho, o paganismo foi cansando esse centurião, ele viu que já. E assim, quando a gente vê a Igreja Católica, por exemplo, Constantino era um sacerdote daquela seita lá dos Soles Invictus, né, o Sol Invencível, que era uma seita pagã, eles eram adoradores do Deus Sol, né, os romanos. Então, ele era um sacerdote dessa, sei lá como chamar, seita, filosofia, enfim. E ele, quando criou a Igreja Católica para assumir o cristianismo, por exemplo, o Papa é chamado o Pontifex Maximus, né? Que era o sacerdote máximo dessa seita pagã, os adoradores dos Soles Invictus. Os vestimentos que os bispos usam, que o Papa usa, também vem dessa seita e um pouco do próprio exército romano. Então vejam que o homem não se desfez do homem velho. Isso tudo ainda está até hoje no homem velho. O homem velho junto com o homem novo. Então, se nós analisarmos, a Igreja Católica não conseguiu se desfazer do homem velho. E tanto que, em 325, quando Constantino assumiu o controle do cristianismo, lá em 395, agora eu não lembro que imperador era, eu não lembro o nome, me faltou o nome, ele passou a perseguir o massacre dos Tessalonicenses, foi dos católicos, né? Que aí eles tornaram oficial o cristianismo, a religião católica, e passaram a perseguir as seitas pagãs. Então, olha que contrassenso isso, né? Então, aí que os espíritos dizem, a Igreja Católica foi fundada em cima da areia movediça. A tendência qual é? Por que existem tantas religiões evangélicas hoje? Porque as pessoas foram lá se decepcionando pelos seus motivos com a Igreja Católica e foram fundando outras religiões. É. Muitos
por discordarem desses ensinamentos. Por exemplo, dizem os espíritos que a Terra sofreu um atraso de 500 anos. Por quê? Por causa Inquisição? da Inquisição. Olha quanta morte, quanta desgraça produzida pelos cristãos que se diziam cristãos, né? Não cristãos realmente. Aí eu estava vendo a criação do grande Império Otomano, tinha uma série no Netflix. Todos os turcos, eles viviam em comunidades nômades Sim. e eles queriam muito tomar Constantinopla, que era o símbolo do poder do bizantino. Os bizantinos são os romanos, né? É. Então, foi Constantino quem fundou a cidade, muito bem fortificada, e os turcos queriam tomar aquele símbolo de poder que era Constantinopla. Tanto que eles começaram lá em 1125 e foram concluir a tomada de Constantinopla em 1453. Então, foram séculos de luta, tentando impor uma fé que era deles, dos muçulmanos, né, em cima da fé cristã. Então a gente vê que todas essas religiões foram fundadas em cima da areia movediça. Quando a gente vê a história de Muhammad, o Muhammad, né, ele teve uma série de crimes e violências. Diz a história que foi um dos primeiros pedófilos da história, porque casou com uma menina de 9 anos. Teve várias esposas. Olha a diferença de um Maomé para um Cristo, né? Não tem comparação. Não dá para comparar Maomé com Gandhi, com Buda. É. Não pode comparar nem com esses. Imagina com Jesus. E assim, Jesus, como diz, ele não tinha uma pedra que ele dizia que era dele para encostar a cabeça para dormir. Pregou só o amor, só a fé, a caridade, a bondade. E em nome disso, os homens matavam, torturavam, torturas horríveis. Cristãos faziam com outros povos, né? Já ao tempo de Jesus já havia essas perseguições, né, entre eles, entre Exatamente. os povos daquela época, já havia isso aí, né? Porque tudo isso é ignorância do homem, né? Querer impor a minha verdade. E aí, se nós analisarmos a primeira revelação, Moisés, a Bíblia antiga, o Antigo Testamento, a segunda, Jesus, o Novo Evangelho, a segunda revelação, o homem prefere se utilizar da palavra literal, usar a espada. Jesus manda usar a espada, vamos usar a espada para converter. O muçulmano tem muito disso, de converter o infiel na espada. Jesus disse. E aí a doutrina espírita vem a nos explicar o significado de tudo isso, mas as religiões a gente prefere usar a forma literal. Desde muitas religiões, se você lê muitos livros evangélicos, eles uniram o Antigo Testamento com o Novo e fizeram a nova Bíblia. O que eles fizeram? Eles foram como Constantino. Eles foram lá e tiraram o que interessa. Reformulando. Né? Fizeram o que interessa e formaram um novo evangelho. Constantino ele diz assim que lá em 325 ele reuniu 300 bispos e o Espírito Santo em forma de pomba pousava no ombro dos bispos e ditava o que era para colocar no evangelho. É claro que sabemos que isso não é uma verdade, né? Claro que também eu acredito que muitos deles foram inspirados também pelos bons espíritos para ser colocado no evangelho aquilo que tinha que ser. Os espíritos não iam abandoná-los assim à mercê de espíritos brincalhões, espíritos maus. Claro que eles estavam juntos também. Não é só nós espíritas que os bons espíritos vão acompanhar. Nós somos uma humanidade só. Aí nós vemos assim o homem, né? O planeta depende de nós, do livre-arbítrio, para ele progredir ou não mais depressa, mais devagar. Se nós analisarmos, por exemplo, Capela. Capela teve uma guerra nuclear. E muitos de nós ainda somos capelinos, né? Estamos aqui ainda. Estamos por aqui. Então, por quê?
imagina assim, se chegou um momento em que houve uma guerra nuclear, é porque aquela humanidade estava muito atrasada. Eu quero crer que, nesse momento, estavam mais atrasados que nós hoje. Porque, apesar do nosso atraso, nós não chegamos a tanto ainda, né? Então, eu estava vendo uma explicação, isso é científico, e eu achei muito interessante. O cientista explicando assim, as bombas atômicas, elas não são criadas para serem lançadas, porque o homem sabe que depois de lançar a bomba atômica país contra país, não tem mais volta. E aí não vai só morrer o meu inimigo, eu também. É. Então a bomba atômica é para controlar o outro para ele não jogar dele. Porque ele sabe, se ele jogar dele, eu jogo a minha. Eu estava vendo essa E aí explicação, acaba tudo, né? achei muito interessante. Então, a bomba atômica que as grandes potências têm, na verdade, elas não foram criadas para serem lançadas, mas para conter a belicosidade de um e de outro. Mas é um perigo, de repente, como aconteceu em Capela, em ter um dirigente belicoso. Aí acontece a desgraça que aconteceu lá. Mas, segundo Chico Xavier, se não houvesse uma guerra nuclear até 2019, nós estaríamos praticamente liberados desse tipo de situação. Dizem os espíritas que a Covid-19 foi porque estava prestes a haver uma guerra nuclear. E isso desviou a atenção da humanidade para esse vírus. Inclusive, veio despertar a solidariedade. Mas nós vemos que houve muita coisa equivocada produzida por nações, por laboratórios, vacinas, em que muitos irmãozinhos nossos se aproveitaram dessa situação. Mas o mal maior não veio. Foi uma guerra nuclear. Né? É verdade. Então, aí a gente vendo as explanações desses espíritas mais entendidos, vamos dizer assim, eles nos trazem essas explicações. Que foi para desviar a atenção nossa dessa Da guerra, guerra. que ia trazer muitos prejuízos para a humanidade. Mas, mesmo assim, desencarnou muitos espíritos, né? Então, a guerra nuclear que houve em Capela, ela foi uma higienização do planeta brusca, violenta e muito grande. Tanto que os capelinos, quando vieram, foram vários povos, né? Os egípcios, os hindus, os hebreus, tantos outros mais, né? A raça adâmica, quem formou aqui foi eles. Então, veja que foi um degredo muito grande, porque com as explosões nucleares, muitos espíritos desencarnaram. Claro que muitos desencarnaram por outras questões, não por maldade, mas por estar inserido naquele contexto e permaneceram lá também como espíritos, né? Mas uma grande parte veio para cá, porque dizem que a humanidade terrena em regeneração, ela vai se reduzir em 1/3. Então, olha como é bastante gente que vai sair daqui, não é? O umbral está sendo esvaziado, segundo os espíritos, né? Porque não vai ter mais quem obsidiar. Aonde é que eles vão ir? Eles vão seguir caminho junto com os espíritos que estão indo encarnar em outros mundos. Porque é por sintonia. Então, olha que coisa boa. Até nossos obsessores vão embora se nós conseguir permanecer aqui. Né? Vamos tentar. Conseguimos, né? É. Bem Então, isso aí. estão prosseguindo, senão fica só eu falando, né? Kátia, eu vou passar para ti, Kátia. Então, eu vi uma palestra do Arthur Valadares, né? E ele fala o seguinte, segundo Emmanuel, se alguma lição do Cristo nos parece contraditória, se ainda não conseguimos alcançar algum entendimento edificante, consolador, iluminativo, de alguma fala, de algum gesto de Jesus, o problema não está na lição, não está na palavra de Jesus, não está na gestualidade de Jesus. Está certamente na nossa limitação de entendimento e de interpretação. Então, eu entendi aqui
que além da falta, quando a gente lê esse texto, que é tão complexo, né? Esse capítulo, né? Fala disso. Se a gente não tem um pouco do conhecimento do passado, né? O que era um fariseu, o que era todos aqueles povos e aqueles títulos e palavras e tudo mais, a gente certamente não vai entender. E também eu acredito que tenho certeza que o conhecimento do Espiritismo nos auxilia muito, porque quando a gente lê, se a gente tem um conhecimento espírita, ainda que seja pouco, quando a gente lê esse título, né, que Jesus, a forma como ele colocou, não vim trazer a paz, a gente já logo pensa, não é, né, vamos raciocinar para ver o que ele quer dizer com isso, porque eu acho que logo a gente já não interpreta, não, puxa, o que é isso, Jesus falando isso, então agora ele é do mal, né? Então, eu acho que quando a gente tem um pouco de conhecimento espírita, a gente já logo, opa, vamos ver o que ele quer dizer com isso. A gente não leva para o lado mal, né? A gente não questiona Jesus. Então, eu vi isso nesse texto aqui que ele colocou, né? Ele ainda coloca o seguinte, ele fala sobre o significado da palavra paz, o sentido da palavra paz, né? Que existem duas situações. A paz pode ser a ausência de dificuldade, que seria a paz do mundo, né? Essa paz quase que material. Não, eu não vou ter problemas, eu não vou ter dificuldades, tudo está resolvido, as coisas serão muito leves. Isso é a paz que a visão que nós temos de mundo. E a paz do Evangelho está edificada em outras bases, que aí é a conquista da nossa paz, é a conquista da nossa perfeição, é a conquista da nossa evolução, através do quê? Das lutas, dos desafios e das mudanças. E aí a gente entende o nosso sofrimento, né? A Helena coloca aqui, observar como lidamos intimamente com as circunstâncias exteriores. É essa a grande mudança, quer dizer, quando a gente entende o que existe de maior e mais rico, que tem que vir de dentro de nós e que não está aqui no mundo, está num outro plano, está num outro lugar, aí a gente consegue fazer a mudança, né? Eu lembrei muito aqui nesse contexto aqui da interpretação, lógico que não foi por acaso, mas eu passando ali pela internet, eu vi, a Fátima até postou essa semana um vídeo, né, sobre o The Chosen, os escolhidos, né, que é uma série, eu assisti só algumas coisas na televisão, que eu não sou muito de ficar vendo filmes e séries, coisa e tal, mas me indicaram, no outro grupo de estudos indicaram, e eu, curiosa, fui ver. E desde então eu estou vendo algumas coisas. A Fátima postou agora, essa semana, no grupo, e eu vi as partes mais emocionantes do The Chosen. E aí tinha a conversa de Jesus com o Tiaguinho. E aí eu disse, gente, que coisa mais... Aí eu abri para ver, e que coisa emocionante, porque Tiaguinho, ele era deficiente físico, né? Ele era coxo, como chamavam. E aí ele questiona Jesus, porque Jesus disse para ele, para os outros discípulos, que eles iriam curar. E aí ele questiona Jesus, mas como que eu posso curar se eu não sou perfeito? Se o meu corpo é assim? Como que as pessoas vão acreditar que eu posso? Né? Porque
olha só para os outros, olha só o que eu sou, quer dizer, ele estava se diminuindo e colocando em questionamento o que ele podia fazer. E aí, e por que ele questionou, por que o Senhor não me curou? Né? Por que não me fez perfeito para que eu, através da minha imperfeição, eu possa também fazer e até estimular os outros, né? E ele disse não, eu não fiz porque a tua perfeição, ele quis dizer, né? A tua perfeição não está aqui, né? Um dia tu serás perfeito, mas não será aqui, né? E eu te encontro lá, coisa e tal. E aí Tiaguinho entendeu o que ele ia fazer, né? Ele ia, na verdade, as pessoas, quando fossem curadas por ele, iam, eu acho que acreditar ainda mais em Jesus, né? Porque, poxa, olha só, o cara é coxo, ele é defeituoso, mas ele cura. Então, eu acho que a coisa toda está nisso, né? Então, nessa valorização a nossa valorização do íntimo, o que nós temos que mudar dentro de nós, o quanto que nós temos que acreditar em nós, o quanto que nós estamos ter dentro de nós essa paz para poder fazer e mudar a paz do mundo, mudar a paz exterior, né? Não só a nossa íntima, mas também a parte a do mundo. Então foi isso que eu vi ali, e também quando eu estava lendo o texto, que ele fala das guerras, e aí, né, acho que todo o conflito que veio depois de Jesus, mas que foi anterior agora à nossa era, né, como se repete agora, né? Como o homem ainda, em nome de Deus, ele ainda mata, é, essa transformação toda que tá acontecendo. Eu liguei muito, parecia, quando eu estava lendo, parecia que estava se falando de alguma coisa muito atual. Eu liguei muito, apesar de ter uma diferença ali, inclusive o texto coloca, a interpretação do texto coloca, mas eu ainda vi muito isso, como se repete, né? Como, como Jesus está vindo ainda de uma outra forma, né? Como as coisas estão acontecendo num outro contexto, mas que ainda é aquela história, né? Para nossa evolução, para separar o joio do trigo. Eu entendi assim, não sei se eu fui muito confusa, mas é que eu interpretei, eu vi muitas coisas, né, no texto, mas eu ainda vejo assim que todos aqueles conflitos que vieram depois de Jesus, que ele disse que viriam, coisa e tal, ainda existe agora. Me parece que voltaram agora, a gente sabe que numa fase definitiva, né, onde o joio será separado do trigo. Então foi isso, gente. Desculpe se eu enrolei muito, mas é porque eu tive muitas ideias ali em cima do texto, eu vi muitas coisas. Não sei se eu estou errada, se eu estou certa, mas eu fui vendo muitas coisas ali. Obrigada, gente. Obrigado, cara. Não, tá bom, muito bem. Até enquanto você falava, né, é a nossa imperfeição ainda, e nós parece que nos comprazemos nessa imperfeição, nesses equívocos, né, porque são séculos que nós vemos no equívoco. Então, para mudar esse piloto automático para o bem é demorado, mas nós também não temos a devida vontade. Eu sempre cito assim, por que Santo Agostinho, numa encarnação, conseguiu sair de pervertido para santo e nós não conseguimos? Ó, Daniel, que ele vai te ouvir, hein? É, Olha que ele vai te ouvir. é. Então, Cuidado! vamos citar então Ele vai Emmanuel. dizer, venha, meu filho. Daí tu vai dizer, depois que tu estiver fazendo o que ele fez, você vai dizer, ai, ai, ai. Dá o tempo, dá o tempo. Porque nós não queremos realmente. Aí tu falando, eu estava lembrando, né, que assim nós interpretamos na nossa forma equivocada.
eu tinha um grupo de estudos numa cidadezinha chamada Marau, que é 30 quilômetros da minha cidade, Passo Fundo. Então lá Uhum. não tinha ainda casa espírita, era uma cidadezinha pequenininha, assim. E Sim. o pessoal que estudava em Passo Fundo quis fundar uma casa espírita lá. E aí o nosso presidente me encarregou de fundar o primeiro grupo de estudo com eles lá. Até o grupo de estudo era na associação dos funcionários da prefeitura, era um restaurante. Todo sábado à tarde a gente se reunia ali, umas 30, 40 pessoas. E aquelas pessoas que estudavam, elas participavam comigo no sábado e na quarta elas tinham o grupo próprio delas daí. Então a gente foi um período assim, e um dia entrou um casal no nosso grupo de estudo, assim, nós já estávamos quase um ano de estudo, assim. Um senhor, assim, enorme, assim, bem maior que eu, a senhora também, a senhora bem grande, assim, o casal. E eu achei interessante, eles entraram, sentaram na primeira fila de cadeiras, assim, ele cruzou os braços, esticou as pernas, assim, e me olhava, assim, meio atravessado, assim. Eu já fiquei meio constrangido, ué, o que será que está acontecendo? Mas vamos lá. E eles foram uns 3 encontros, assim, e no último encontro foi falar sobre Jesus, sobre essas passagens de Jesus. E aí falei, de repente ele ergueu a mão e pediu a palavra. Ele disse assim, Jesus foi o maior covarde da história. Então, olha o tipo de espírito que está ali, violento, orgulhoso, arrogante, sei lá. E aí explicar para ele que se Jesus não se utilizando da violência, o mundo já é assim, imagine se Jesus fosse violento. Como seria esse mundo? E que É. ensinamento de paz ele poderia trazer, sem ser demonstrando a paz, a paciência, o amor, a caridade, enfim. Sei que falei ali com ele, mas não adiantou, ele achou que Jesus era um covarde e pronto. Aí eles saíram e tinham as senhoras que conheciam ele. E aí eles viram senhores que vieram nesses 3 encontros, aí depois eles não vieram mais daí. Aí eu digo, e os senhores que vieram nesse encontro, era um casal, o que eles fazem aqui, o que são? Ah, ele é terapeuta de casais. Aquilo me espantou mais ainda. O que será que eles dizem para um casal quando estão assim, meio em litígio, se desentendendo? Ah, cada um pega uma arma, vão ali fora e resolve. Só pode ser isso, né? Se ele acha Jesus um covarde, então veja como nós também temos que ter cuidado, muitas vezes, a quem nós procuramos, a quem nós ouvimos. Por isso é interessante nós termos esse, como a Cátia falou, esse discernimento, de ali saber entender o que Jesus jamais iria propor a violência, quis dizer com aquelas palavras, não é? Porque essa pessoa entendeu que Jesus foi um covarde. E, no entanto, foi o contrário, Jesus foi o maior corajoso que teve na história. Passar pelo que ele passou, qual de nós passaria? Sem desejar vingança, sem desejar um dia devolver na mesma moeda, e Jesus perdoou todos, né? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que estão fazendo. Claro que aí a gente sabe da superioridade de Jesus. Mas nós, aqui embaixo, não nos damos conta dessa superioridade. Pode falar, Cátia. Aí a gente lembra aquele capítulo que a gente já estudou, de como reconhecer os espíritos bons e os maus, né? Se a pessoa vem com um discurso de ódio, aí já acende uma luz, nem amarela, já acende uma luz vermelha, né? Porque como é que uma pessoa vai pregar, por mais materialista que uma pessoa seja, né? Como é que ela vai pregar alguma coisa boa se ela vem com um discurso de ódio? Não tem como, né? Não tem o que o defenda, né? Então é isso que a gente tem que estar sempre bem atento, né? Prestar bem atenção. Essa semana não, já vem uns dias que eu venho observando uma pessoa num trabalho que está sendo feito, e eu juro para vocês que eu quase me excluí do trabalho, porque eu, eu, e olha que é no meio espírita, eu não, não consigo conceber que uma pessoa fazer um trabalho
espírita age com o próximo de uma determinada forma. Eu acho que, por mais que tu tenha divergências e diferenças com uma pessoa, acho que o respeito vem antes de qualquer coisa, né? E eu pensei em realmente me excluir do trabalho, até conversei com uma outra pessoa, disse, pô, sabe assim, quando teu peito fica cheio, fica embaçado, porque tu não consegue lidar com aquilo? E aí essa noite eu pensei muito, digo, não, eu vou ficar ali, eu vou ficar e vou ver até onde vai isso, né? Mas sem me fazer mal, sem me fazer mal, né? Se isso veio para minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, tenho que aprender, tenho que fazer alguma coisa. Então eu vou insistir mais um pouco, mas eu não consigo conceber, sabe? Eu sou muito crítica, às vezes me atrapalha muito, e eu sou muito desconfiada, também me atrapalha muito, mas acender uma luzinha vermelha. Então acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Lógico de não já sair agredindo e atropelando as coisas, né? Atropelando as fases. Tem que parar e prestar atenção. Opa, por que que isso está acontecendo? Porque essa pessoa está assim, é, o que que eu faço com isso? O que que eu devo fazer? Então, eu acho que é sobre isso, né? Prestar atenção. Esses momentos são os testes, as provas pelas quais passamos. Nós temos que ter muita serenidade nesse momento, né? Uma prece, bons pensamentos, pedir a orientação do nosso guardião, dos bons espíritos, porque é um momento delicado pelo qual a gente passa nesse momento, né? Gorete? Às vezes no trabalho, quando a pessoa é muito desarticulada, não tem muito assim equilíbrio para um determinado tipo de trabalho no meio espírita, às vezes pode ser até para desarticular o trabalho, né, Kátia? Então, realmente, o cuidado tem que ser muito grande. Às vezes pode não ser pessoal, né? Pode ser, mas pode não ser, né? Geralmente não é. Mas às vezes tem a ver com a desarticulação de um trabalho que já é, como é que eu vou dizer, que já tem bastante respaldo da espiritualidade, né? E hoje, sempre foi, né? Mas hoje, assim, é bem escrachado isso aí, né? Está acontecendo muito, acontece muito, inclusive de casas espíritas, né? Terem seus trabalhos, assim, cessados, né? Então, realmente é bem importante tomar cuidado, né? Cuidar no sentido da vigilância, da oração, e não desistir, né? Quem sou eu para falar, né? Mas, assim, é uma coisa bem real mesmo, né? Não sei se é sobre esse ponto de vista aí, mas acredito que pode ser, né? Isso é um fato, né, Gorete? Às vezes são espíritos teleguiados, vamos dizer assim. Estão sempre Desarticular. para perturbar aquele ambiente. É, E quando nós não estamos, acontece muito nas casas espíritas, né? nós, com a nossa desarmonia, nós abrimos brechas na proteção de uma casa espírita e ali penetram os espíritos que estão para perturbar. Então, nós temos que tentar manter a serenidade nesse momento, porque esses espíritos muitas vezes são teleguiados. Tem um livro que fala sobre isso bem interessante, chamado Aconteceu na Casa Espírita. Conta algumas situações assim. Fátima, posso passar para ti, Fátima? Só, Kátia? só- Fátima, desculpa. Eu comprei o livro Aconteceu na Casa Espírita. A minha filha comprou pela internet e já recebi e está ali porque eu estou lendo o Mediunidade e eu comprei exatamente por isso, Daniel, porque eu acredito muito que existe muito desejo de atrapalhar as coisas, né? Quando as coisas podem crescer, quando as coisas vão ajudar muito, vão esclarecer muito, acho que tem muita energia contra, né? Eu É. não li ainda, mas já comprei, tá aqui. Eu vou ler.
Tem um Apesar que outro, tem muita coisa boa também, né? tem um Tem outro, muita gente boa aí torcendo. A tem um outro, maioria, a maioria. tem um outro livro, até eu estava olhando ali na minha estante agora, ele está bem aqui na minha frente, se chama, do Divaldo Franco, Perturbações Espirituais, onde um dirigente de uma casa espírita se envolve com a trabalhadora fica grávida, ele é casado, é uma confusão muito grande. Então, a gente tem que ter o É, cuidado, porque esse é o final dos tempos. Então, os espíritos maus, embusteiros, enfim, eles estão lutando para sobreviver, vamos dizer assim. Então, nós temos que ter cuidado, nós. Fátima, posso passar para ti agora, Fátima? Olha, então, um texto bem complexo, né? Gratidão, Gorete, pela explicação, né? A Kátia, o Daniel, né? Então, a gente sai assim com a alma lavada, né? Assim, com o conhecimento, né, de vocês, trazendo, né, para a gente coisas, né, para que a gente possa se melhorando a cada dia, a cada situação, né? E a Kátia falando, né, desse problema lá na Casa Espírita, e também eu entendo como os desafios, né, nossos para permanecer, né, na senda, né, na caminhada. Então, tá, eu consegui aqui duas definições, porque eu achei muito difícil esse texto, Gorete, mas muito mesmo. mas eu também. Não vim trazer a paz, mas a divisão. É uma frase, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A frase significa que a verdade do Evangelho confronta e que toda ideia nova encontra oposição. Foi bem falado, né, isso? A espada é uma metáfora para a divisão. Quando a orientação espiritual elevada penetra a intimidade do indivíduo, instaura-se uma luta íntima. A carta falou bem isso. Os novos conceitos chocam-se com as concepções caducas, filhas de uma mentalidade que não produz paz. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. E o que quer dizer não vim trazer a paz, mas a espada, né, ou a divisão? O significado é que a mensagem do Evangelho requer uma tomada de decisão e mudança de vida, né? A nossa reforma íntima. E essa mudança causa uma reação por parte de outras pessoas. Por causa disso, surgem divisões da família, no trabalho, na escola, em todas as áreas do viver. O Daniel falou também sobre isso, sendo mostrado pelo mestre como uma espada, né, que vem ser um divisor de águas. E é isso. Obrigado, Fátima. Então, vejam que esse texto, ele foi longo também, mas ele produz muito debate, né? Porque é um texto muito bom, assim. Após todo esse debate, então, a gente passa a entender, né, que a espada que Jesus se refere é um simbolismo. Então, ele é contrário àquele falso entendimento literal da mensagem, né? Jesus veio trazer uma espada simbólica, que é da luta regeneradora, do nosso conhecimento interior, essa revelação, fazendo com que nós iniciemos, então, aquela batalha, a batalha pelo nosso aperfeiçoamento. Então, essa espada, ela vai fazer com que nós eliminemos tudo aquilo que nós temos de ruim, as nossas más experiências, corrigir os nossos pensamentos equivocados, que as nossas palavras e ações nos tragam uma vitória sobre nós mesmos nessa jornada evolutiva. Não estamos lutando contra os outros, mas contra os nossos equívocos. Nós devemos, então, buscar as causas das desarmonias que existem em nós, e devemos corrigi-las, colocar em prática a fé raciocinada, que é muito importante,
E esse é o nosso conhecimento que nós estamos adquirindo aqui, colocar em prática. A espada, ela também vai nos mostrar a vitória do bem sobre o mal, os nossos sacrifícios, as nossas renúncias, os nossos exemplos no bem, a nossa regeneração. Então, a espada, ela vai fazer com que compreendamos que a felicidade, ela é uma conquista individual, fazendo com que passemos a reconhecer as nossas imperfeições, estão lá no nosso íntimo. A paz marcada pelas nossas lutas íntimas, pela nossa reeducação pelo trabalho, como bem nos lembra Emmanuel. Ele diz: buscar a paz, ou buscar a mentirosa paz da ociosidade, é desviar-se da luz, fugindo à vida e se precipitando na morte. Então, Jesus veio ao mundo trazer uma nova perspectiva de entendimento a nós, homens, um novo sistema de vida, um melhor relacionamento interpessoal entre nós, seres humanos, né? Recomendo, então, ele o perdão e o amor aos inimigos, o auxílio ao nosso semelhante, a nós perseverarmos sempre no bem. Ele também nos mostra que as diversas reencarnações, elas servem para nos aproximar das pessoas, nos mostrar que no seio familiar, na nossa família, não se encontram somente seres com afeição mútua, mas também reencarnamos nas mesmas famílias desafetos. Então, os desentendimentos passam a ser percebidos como divergência entre pessoas que pensam de forma diferente sobre um tema, sobre um assunto, mesmo que parentes vivendo sob o mesmo teto. Então, tudo isso deve ser visto como uma mudança de atitudes, uma mudança de hábitos, renovar comportamentos para o bem. Então, essas mudanças todas, a princípio, elas vão nos trazer conflitos, como foi já dito, vão trazer desavenças e incompreensões nos nossos relacionamentos. Então, é assim que os parentes levantam, como disse o Evangelho, uns contra os outros, o homem contra seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra, né, como bem disse o Evangelho. Então, quando nós conseguimos entender essa orientação espiritual trazida pelo nosso mestre, quando ela penetrar em nós, na nossa intimidade, vai começar então essa nossa luta íntima, esses novos conceitos, né, que nós estamos recebendo através do Evangelho, eles vão se chocar com os antigos que nós já temos, lá no fundinho do nosso coração, como se diz. Então, nós vamos ter que lutar contra esses velhos preceitos, estão lá sedimentadinhos no nosso íntimo. Essa batalha interior, ela vai gerar em nós conflitos. E esses conflitos vão produzir grandes transformações, nos transformando ou nos tornando aos poucos melhores. E essas transformações, elas vão impactar, vão surtir efeito. Esses novos aprendizados, eles costumam produzir conflitos íntimos em nós a princípio, e que vai gerar dissensões, fazendo com que surja em nós o homem novo, que vai lutar continuamente contra o velho homem, cheio de vícios, cheio de equívocos. Então, a doutrina espírita nos ensina que dentro de uma mesma família estão normalmente espíritos que em outras encarnações se equivocaram entre si, mas que agora buscam o resgate, se harmonizar. E é dentro de uma família que muitas das vezes inimigos, adversários, se reúnem ou se unem para esse resgate. E assim vão criando obstáculos uns para com os outros,
mesmo muitas vezes nós não nos dando conta disso. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, com nós envolvidos nesse processo, não nos recordamos que somos inimigos do passado, ou fomos inimigos no passado, né? Porém, as manifestações de antipatias, de ódio, de ciúmes, de desconfianças, elas vão se manifestando espontaneamente, vão produzindo separações, perseguições, e entre outros tantos problemas, aí não raro, vamos para o crime dentro das famílias, né? Isso está aí na mídia quase todos os dias. Mas também o contrário acontece. Muitas vezes, familiares conseguem desenvolver uma convivência harmoniosa. Por quê? Porque são os amigos e benfeitores de outros tempos. Então, quando nos esclarecemos sobre as causas dessas inimizades, nós aprendemos a administrar essas desarmonias e aos poucos vamos reduzindo, até mesmo muitas vezes eliminando. Esse entendimento, então, ele vai nos conduzir a uma ação cristã que vai se basear no perdão, na renúncia, na bondade, e que vai nos auxiliar na superação de todos esses obstáculos, aparando as arestas indispensáveis para manter o equilíbrio nas nossas relações familiares. Nós não podemos esquecer dos inimigos que cada um de nós traz dentro de si mesmo, que são as nossas imperfeições, as nossas más inclinações, entre tantas outras deficiências, né, que estão atuando contra nós mesmos, impedindo a nossa felicidade real. Então, nós precisamos desativar isso tudo no nosso psiquismo, essas más inclinações, para que elas não exerçam influência contra a nossa paz de espíritos, ou de espírito, né? E alguns tormentos íntimos que nos fazem sofrer mais que os outros, conforme o estágio evolutivo que nos encontramos. Então, a renovação espiritual, ela representa, nesse aspecto, uma importância ou uma espécie de caridade essencial que devemos ter para conosco mesmo. Por isso, o conhecimento espírita, ele vai ampliar a nossa visão do mundo, da vida, indicando a nós quais são as nossas reais necessidades, de forma que possamos, então, redirecionar a nossa existência com mais discernimento e mais convicção. Assim, nós vamos eliminando as dificuldades que minam o nosso bom relacionamento pessoal, o nosso bem-estar. Então, nós podemos concluir com tudo isso que nós vimos até agora, que o Cristo, ele trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte do repouso aos corações, aos nossos corações que vão se unir ao seu coração de amor. Então, nas mais perigosas situações da Terra, encontramos nele, o Cristo, a serenidade inalterável. Jesus, ele começou o combate para a salvação da humanidade, representando o que sustenta a paz, a sublime paz para todos nós homens bons e sinceros. Então, não é, meus amigos? Essa era a minha pequena contribuição que eu tinha. Então, que possamos pacificar os nossos corações no dia de hoje, com o estudo de hoje. Tenho certeza que o mundo maior, através dos nossos amigos espirituais, que nos inspiram, que nos guiam, que velam por nós, foi um dia especial para que sentíssemos e sintamos paz, alegria, este conforto íntimo,
esse acalento e as verdades exaladas por Jesus e pela doutrina dos Espíritos traz até nós. Pai amado, que Tu esteja em toda parte, abençoando aqueles que sofrem, aqueles que se encontram em situações de extrema penúria espiritual, para que se sintam amparados por Ti, para que os nossos amigos, o Grupo Espírita Milanês, que hoje não puderam estar presentes, possam receber o Teu carinho, a Tua paz. Os nossos amigos Marilene e seu Edgar, em especial hoje também pela cirurgia, agradecendo pelos momentos aprazados em torno dos Teus ensinamentos, pelo Daniel que nos dirige com tanto carinho e dedicação, os colegas e amigos, as Tuas bênçãos. Mais uma vez, obrigada. Que a paz seja conosco. Essa é